Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Sherry Talk. Hoje estamos com uma convidada especial, a Patrícia Gonçalves, especialista em comportamento do consumidor, e o nosso já conhecido Igor Esteves, Olá. que é o fundador da Sherry, a nossa empresa que nós estamos agora, e vamos falar sobre vamos explorar um bocadinho sobre o mundo, as escolhas do consumidor e como a cultura pode influenciar as nossas escolhas do consumo. E estamos aqui com os nossos dois especialistas em empreendimentos. Então, sem mais delongas, muito obrigada a vocês os dois por estarem aqui presentes e poderem compartilhar connosco os vossos conhecimentos. Vamos começar? Quem tem algo a dizer? Alguma apresentação a fazer? Então, começo a agradecer aqui a Patrícia por conseguir um espaço na agenda de estar aqui conosco. E acho que hoje temos a oportunidade aqui de discutir um pouco o que é essa diferença de consumo que no final vai afetar tanto o resultado das empresas e, no nosso caso, dos projetos. Sim, sim, sim. Muito obrigado, Patrícia. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar desse tema que faz parte da minha carreira já há 20 anos. Ok, então vamos começar o nosso debate, que hoje vai ser um debate. Eu não vou tanto assim debater, porque eu vou estar aqui como intermediadora dos nossos especialistas. Mas então, nós sabemos que a cultura realmente influencia e molda muitas coisas ao nosso redor e influencia imenso as nossas decisões de compra, o nosso consumo no geral. Vocês acham que a cultura é a chave para o sucesso no mercado global ou tem assim alguma coisa que é subestimada pelas empresas? Bom, a cultura, ela é. Primeiro, acho que é importante a gente falar o que é cultura, né? Cultura são todas as crenças, valores, hábitos, lendas, mitos, enfim, é todo um conjunto de crenças que dá um caráter de identidade e de pertencimento aos indivíduos dentro de uma sociedade. E as pessoas, esses indivíduos, eles se reconhecem nesse código cultural. E quando uma empresa ela busca outros mercados fora do mercado que ela atua tradicionalmente, é importante que ela entenda que códigos são esses. E o primeiro caminho é entender como o produto ou o serviço dessa empresa se encaixa ou não nesses códigos e se houver sentido, como pode ser feita a adaptação. Então, no fundo, nenhuma sociedade, todos nós temos cultura, todos os indivíduos no mundo têm cultura, não existe sociedade sem cultura. Ela é um tecido, vamos dizer assim, um pano de fundo de referência, e obviamente isso se desdobra nas crenças, valores e princípios de comportamento de compra e de consumo. Igor, a dizer? Assim, e esse ponto, agora já colocando na parte aqui empresarial, ou seja, isso enquanto uma etapa de um processo de internacionalização, eu acho que é fundamental, de fato, além de nós vamos identificar oportunidades de mercado, vamos fazer um plano de negócio, vamos apresentar um plano de investimento, retorno, etc. Mas a questão cultural, que lá na frente, muitas vezes, que vai só ser percebido, que vai ter esse confronto no terreno, eu, ao disponibilizar o meu serviço, o meu produto, após fazer todo um plano estratégico, é onde eu vou ver de fato se aquilo vai funcionar ou não. Que aí é onde a Patrícia está aqui nos apresentar esta forma. E aí eu também já coloco aqui uma assim, questão, né, Patrícia, nesse caso, essas diferenças culturais, até que ponto ou de que forma que as empresas podem melhor se preparar para elas, até para validar no todo a oportunidade de negócio que eles identificaram em outros mercados. Uhum. O primeiro passo é conhecer esse mercado localmente, né? Então, podemos ter uma empresa com uma estratégia global, mas a sua ação estratégica ser pensada a nível local, e aquele contexto cultural local. Então, é uma grande pesquisa de mercado, que envolve algumas metodologias, como, por exemplo, observação, né? Viver o dia a dia do público ou do segmento de mercado que a empresa atua e entender se existem produtos similares, substitutos, complementares, como é que é essa dinâmica de compra, frequência de compra, gastos de compra, várias idas ou poucas idas ao supermercado, se há estocagem ou não, a questão do público em si, né, levando em conta aí dados também demográficos, como idade, posse, etc., que isso também entra nessa observação,
mas fundamentalmente olhar o dia a dia, né? A antropologia do consumo nos ajuda muito a entender o cotidiano. E quando entendemos as práticas cotidianas, entendemos como os produtos ou os serviços se encaixam naquela lógica do dia a dia dos indivíduos. E isso ajuda a entender como é que o produto pode ser inserido, melhor inserido, num contexto cultural diferente da empresa onde ela atua. Exato. Patrícia, tem uma questão. Pronto, falando sobre o consumo, né? É importante sabermos sobre o comportamento do consumidor no geral. Então, acha que a cultura influencia muito, muito mais do que nós imaginamos para nossas escolhas de consumo? Sim, sem dúvida. Influencia e muitas vezes não percebemos, não racionalizamos isso, porque nós fomos socializados nessas crenças, valores, hábitos, e aquilo está tão introjetado já no nosso dia a dia que a gente, né, é quase um movimento inconsciente, né? É óbvio que nós temos os estímulos mercadológicos, temos toda uma construção empresarial do discurso persuasivo, do marketing, mas ele não acontece sem essa leitura cultural. Então, realmente é muito importante, por conta de todo um conjunto de símbolos e de referências, e isso tem que ser levado em conta, né? Podemos ter o mesmo produto sendo vendido no mundo inteiro, mas ele vai ser, vamos dizer, vamos usar uma palavra, absorvido, contextualizado de uma maneira diferente, né? Tem um estudo muito importante que nós usamos nas pesquisas, que é o estudo dos padrões culturais Hofstede, em que, depois de uma grande pesquisa mundial que ele fez na década de 80, e esses dados foram sendo, obviamente, atualizados, nós podemos identificar alguns padrões culturais em vários países do mundo e podemos, a partir disso, isso não é uma verdade absoluta, pelo contrário, é uma diretriz, mas podemos ali ter um início de análise e aí sim aprofundar com metodologias próximas ao público, como eu disse, observação, entrevistas individuais, testes de produto. É muito importante levar em conta o comportamento dos indivíduos na prática, né? A antropologia do consumo ajuda muita gente a entender a diferença entre aquilo que o consumidor diz que faz e aquilo que ele efetivamente faz. Então, se eu entrevisto o consumidor e ele diz que, não, eu faço isso, mas se a gente observar na prática, a gente pode perceber aí uma diferença de comportamento da prática, que no fundo é o que vai decidir a compra dele. Ainda bem que a Patrícia tocou. Desculpa. Não, 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 por favor. Ainda bem que a Patrícia tocou nesse assunto, porque, pronto, a cultura é algo muito intangível, mas está super presente no nosso dia a dia. Então, é importante nós sabermos se as empresas. Alguma vez vocês sentiram que as empresas subestimaram o comportamento do consumidor relativamente à cultura? Se eles subestimaram que a cultura poderia influenciar positivamente, negativamente, muito ou pouco, no seu comportamento como consumidor? O que é que vocês acham? Sim, eu penso, e pronto, se calhar a Patrícia tem aqui exemplos mais concretos, que nós temos aí ao longo da história marcas, né, conhecidíssimas e multinacionais também, com histórias não só de sucesso, mas histórias que elas tiveram que alterar alguma apresentação ou o formato do próprio produto para poder adequar à cultura local. Então, não sei se a Patrícia gostaria de apresentar algum caso específico, mas eu aqui a recordar-me. Por exemplo, o próprio McDonald's, né? Você Sim. vai em alguns outros países, você vê a apresentação ou os hambúrgueres que são só para aquele país, Sim, porque ali dentro o tipo de consumo, né, leva aquele tipo de inovação, de sanduíche, de produto. Carros, isso também é muito assim comum, como é que eles mudam o nome do carro mediante o país que eles vão estar, porque pode ser um nome mais agressivo ou mais sensível para aquela então cultura. Isso são coisas que eu vou aqui recordando ao longo do tempo que nós fomos acompanhando, né? Mas sim, eu penso que não só, ou seja, isso é algo que está condicionado a qualquer tipo de empresa, seja uma multinacional, seja um projeto de uma startup aqui conosco, mas é algo que é transversal, correto? Sem dúvida, sem dúvida. E pronto, eu acho que nós temos aqui vários exemplos nesse caso, né? Vocês têm assim em termos de cultura orientais e ocidentais, divergem muito para o consumidor? Tem assim alguma coisa que até os especialistas ficaram super, uau, o que é que aconteceu? Foi surpreendente para os especialistas em termos de consumo oriental e ocidental?
Não sei se eu fiz bem a minha pergunta, perceberam ou eu Não, sim, eu posso achei na dizer em maionese? termos de comportamento empresarial, eu já tenho tido essa experiência, ou seja, a forma como nós nos reunimos aqui no Ocidente é diferente do que nós vamos nos reunir lá na China, Sim. né? O chá, ou seja, a coisa de você fazer uma reunião na China, de você beber o chá, de você estar presente, o ciclo de negociação é muito diferente do que aqui na Europa, do que no Brasil, América Latina, do que no próprio Estados Unidos. Então, isso eu posso colocar pela experiência empresarial, Exato. essa diferença cultural nas negociações, o que vai depois refletir no próprio consumo do produto ou do serviço local. Uhum. Isso aí de certeza, mas também há, né, alguns outros exemplos, se calhar, de Sim, projetos. a adequação de embalagens, por exemplo, cores que têm simbolismos diferentes, né? Para nós ocidentais, a cor branca normalmente está ligada à pureza, está ligada à paz, está ligada, né? As noivas casam de branco, por exemplo. Quando a gente olha para o Oriente, você já tem uma outra percepção da cor branca, né? Está associada mais ao luto, à passagem. Para nós aqui é a cor negra, né? Preta. Então, isso é importante que a gente considere não só nos termos, né, quando fazem as traduções, perceber, né, se aquele termo tem uma fonética que seja leve alguma palavra de duplo sentido, por exemplo, como deixo o exemplo do carro, temos um muito famoso em Portugal, a adequação, né? E então é importante que a gente considere tudo isso, porque isso está dentro do tecido cultural. Cores, gostos, o próprio paladar, a construção do paladar, né? Se formos olhar, por exemplo, a Starbucks, que é muito famosa, né? Na China, ela teve que adaptar o seu cardápio ao chá, aos sabores locais, para que você pudesse, até porque o café não é um elemento de grande consumo, apesar da explosão de consumo que tem acontecido nos últimos anos, né? Os jovens, né, chineses descobriram o café, há redes, inclusive chinesas, a trabalhar o café e muito bem, mas culturalmente não é um locus de pertencimento, né? Então é muito mais pelo estilo da marca, a forma como o lugar, né, se consome, do que efetivamente o produto. Então tem a adaptação aí para o gosto, para o sabor, as cores, os nomes. Isso tudo está dentro desse tecido cultural que é importante levar em conta. E muitas empresas acham, às vezes subestimam esse quesito, né? E uma outra questão que também é importante na questão quando fazemos assim adaptação de produtos, uma variável que é bastante determinante são as regras e leis, né? Que podem ter aí um impacto muito grande na comercialização e no tipo de insumo, né, que podemos ter. Podemos falar aqui do mercado de cannabis, que na Europa podemos ter cosméticos, etc. No Brasil não podemos fazer nada disso. Então, empresas que trabalham com produtos aqui à base, né, desse princípio não podem efetivamente lançar nada em outro mercado. Então, isso também é uma condicionante, né, que tem lá o seu olhar cultural e que tem um impacto muito grande na operação. Patrícia, já agora colocar esse ponto que eu estava agora a fazer Brasil e tudo, e nós, né, enquanto brasileiros que vivemos em Portugal, já estou em Portugal há 20 anos, a Patrícia já está também há um bom tempo, e dentro dessa, o que que você vê hoje, até se nós até pegarmos mesmo você enquanto investigadora, né, na área acadêmica no Brasil, agora cá em Portugal, consultora nessa área, e nós falamos a mesma língua, né? Então sabemos que não é bem assim, existe uma diferença muito grande em termos de comportamento, em termos de cultura, apesar da proximidade e a própria ligação sanguínea que nós temos. O que tu hoje identificas e o que tu hoje colocarias, por exemplo, dentro desse âmbito de empreendedores brasileiros, né, que veem Portugal hoje como uma porta, como um polo, como uma base até para o mercado europeu como um todo, e as próprias empresas portuguesas que veem o Brasil na sua dimensão, na sua escala, sempre como um grande interesse. Como é que, além do estudo de viabilidade do negócio, o que que você hoje recomenda em termos de uma avaliação cultural, uma análise mais profunda
para essas empresas? Então, a observação direta do mercado, mas eu aconselho, e é o estudo que eu utilizo, como eu falei anteriormente, os padrões culturais de Hofstede. Então, vou usar aqui, por exemplo, um dos padrões que ele fala, que é a indulgência versus restrição. Então, a indulgência é aquela capacidade que os indivíduos têm de dar vazão aos seus sentimentos de alegria, de prazer, o seu lado hedonístico. Isso está muito próximo a consumo, né? Está muito próximo a consumo porque a materialização desses desejos vem mediado por produtos, marcas, etc. Então, quando a gente olha uma lógica de consumo europeia, de um modo geral, ela é muito diferente da lógica de consumo americana. O Brasil está muito mais próximo de uma lógica de consumo americana do que uma lógica de consumo europeia. Então, são ritmos diferentes, né? Há uma não a gente vai usar aqui uma palavra perigosa, mas vou usar ostentação. É uma outra forma de olhar a ostentação, né? É óbvio que se a gente for olhar minuciosamente grupos jovens, baby boomers, ou geração Y, geração Z e tal, enfim, que está cada vez mais a gente voltando de novo a esse olhar dessas gerações, nós vamos ver especificidades. Não estou falando de uma maneira geral, sem generalizar, né? Então, tem uma diferença muito, muito grande dentro da classificação do Hofstede em relação à indulgência. Vamos falar aqui de Brasil e Portugal. Indulgência, os níveis de indulgência do Brasil são muito maiores do que de Portugal. Então, tem uma lógica diferente, tem uma velocidade diferente, né? E a gente precisa entender isso. Uma outra característica cultural que tem também nos estudos Hofstede, que é a aversão à incerteza, que ele classifica como alta e baixa, em comparação ao Brasil e Portugal, vemos uma diferença bem significativa. No Brasil, a aversão à incerteza é mais baixa, e em Portugal, a aversão à incerteza é mais alta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe menor probabilidade ao risco. Ou seja, a sociedade portuguesa é mais cautelosa, não é tão impulsiva, então ela, no processo de uma negociação empresarial ou de uma introdução de um produto muito inovador, tem uma velocidade diferente de absorção disso. Um grande exemplo é se a gente olhar os dados de empresas antes da pandemia que tinham presença digital, né, que não chegava nem a 50%, e no Brasil era muito maior. Óbvio que eu não estou a comparar tamanhos de mercado, não é isso, eu estou falando na questão da absorção da tecnologia. A tecnologia é a mesma, mas ela foi absorvida e a velocidade de automatização, de digitalização, foi num ritmo diferente. É isso que a gente olha, né? Então, a partir da pandemia, houve exponencialmente no Brasil e em Portugal um crescimento da presença digital de médias empresas, porque elas nem estavam lá, né? Então, isso reflete um pouco desse padrão cultural de Hofstede da aversão à incerteza, né? Algo que vem com muita novidade ou com muita velocidade, de uma certa forma, freado por essa aversão ao risco. Deixa eu pensar melhor, que decisão é melhor para mim, se isso vale a pena ou não. Então, muitas vezes, o empreendedor brasileiro vem com muita velocidade nesse sentido e encontra uma sociedade que, deixa eu pensar sobre isso com mais calma. E o contrário também depois exige velocidade de quem sai daqui para o Brasil. Exatamente. Ok, precisaria então fazer. Adorei agora o ponto que vocês chegaram, porque é perfeito para a pergunta que eu tenho. Pronto, acabamos de falar um bocadinho sobre essa velocidade e desvelocidade. Algumas culturas têm assim um imediatismo e outras um pouco menos. E qual seria para vocês assim um aspecto cultural que as empresas têm maior dificuldade quando entram num mercado com uma cultura totalmente diferente daquilo que eles estavam à espera? Por exemplo, um português que vai fazer, por exemplo, um negócio na China, que são culturas diferentes, as pessoas são diferentes. Qual seria, assim, a maior dificuldade, o aspecto cultural mais complicado que seria bem complicado mesmo para a empresa ultrapassar? Eu acho que é a leitura cultural do outro. Como antropóloga do consumo, eu acho que, e aí como pesquisadora, o exercício da gente é fazer sempre um movimento de estranhamento.
como se a gente desse um passo atrás, peraí, deixa eu entender esse cenário. Na minha visão, o mais difícil, vamos dizer, o mais desafiador é quando eu conheço os códigos culturais, porque aí eu tenho que perceber alguma coisa diferente dentro do contexto cultural que eu cresci e que eu domino o código cultural. Então, ele naturalmente não é estranho para mim. Então, eu tenho que fazer um exercício de, vamos dizer assim, eu não conheço isso, mas no fundo eu conheço, para que eu não dê muito viés na minha análise. Quando a gente entra num processo de estranhamento total, você chega num lugar em que você realmente não domina nada, aquilo salta aos olhos naturalmente e você vai sendo atropelado por aquilo. Então, tentar identificar como é que funciona essa lógica tão diferente da sua é um outro desafio também, porque como você não tem o sentido de pertença, né, é mais difícil você... Mas como é que eles pensam assim? Né? Então, eu acho que tem desafio dos dois lados nesse sentido, mas é mais fácil no sentido de que salta logo aos olhos a diferença. Nossa, é completamente diferente, então ok, eu já entendi, mas construir como me posiciono diante dessa diferença. Acho que esse é o caminho mais, na minha percepção, mais difícil de ser feito. Como é que eu me encaixo ali, né? Sim, exato. E agora tendo aqui toda uma explicação profunda, acadêmica, né? E que eu estava aqui a acompanhar e eu acho que consegui. Mas e eu parto do princípio nessas também sociedades no qual nós também não nos identificamos logo de cara. Primeiro nós estamos abertos e tentar absorver ao máximo, mas depois parte do princípio base para mim, para qualquer desenvolvimento de negócio, começa pela relação. Sim. Então, pela relação, você tem que desenvolver uma relação local que vem com o tempo. Nós não compramos relações, nós Sim. cultivamos relações. E essa relação que vai te trazer, então, conhecimento daquela sociedade. Sim. A curto, médio e longo prazo. Então, ao chegar numa então, sociedade, numa outra cultura desconhecida para um projeto empresarial, ou até projeto pessoal mesmo, para quem deseja, estar ali a desenvolver alguma ação local e não se fechar, talvez, em bolhas e em verdades absolutas, porque vai ter de interagir em algum momento, ou se não em todos, com aquela sociedade. Então, penso que parte do princípio de ter ali uma base de contato, um desenvolvimento de uma relação, para amanhã poder colher frutos, não só da relação pessoal, como a relação empresarial, enfim, como um todo. Pois, agora eu queria debater, pronto, falamos sobre isso e lembrei-me agora. Pronto, os estudos mostram que a nossa impulsividade é moldada pela nossa cultura e tal. E pronto, eu acompanho muito a cultura oriental, então sei que eles são bem mais reservados, eles pensam muito antes de agir, eles pensam muito antes de consumir algo e não são tão imediatistas como nós, portugueses, brasileiros, angolanos, qualquer outra cultura ocidental. Eles são bem mais reservados. Como é que uma marca ou uma empresa poderia planejar uma estratégia de marketing perfeita para um país, uma cultura que seja mais a longo prazo, esteja mais orientada para o longo prazo? Bom, acho que além dos padrões Hofstede, que nos ajuda a entender um pouco esse tecido cultural básico, entender localmente, observar concorrentes e quem já faz e vende, enfim, produtos e serviços similares, substitutos ou concorrentes. Tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é percebermos que estamos vivendo e vivemos numa sociedade de consumo. A sociedade de consumo ela é caracterizada por uma sociedade capitalista, de mercado, em maior grau, um consumo para as massas, um consumo de massas, mas uma sociedade de consumo ela só existe com base numa cultura de consumo. E aí a gente volta à questão cultural novamente. Quais são as características de uma cultura de consumo? Uma lógica cada vez mais individualista, no sentido de que a minha preferência individual, a minha liberdade de comprar o que eu quero, que aquilo se identifica com o meu comportamento, é enaltecida. E temos ali uma outra característica trazida pelos autores, que é a insaciabilidade. É uma característica da natureza humana de estarmos insatisfeitos no sentido de que eu quero sempre alguma coisa nova. Isso gera a nossa motivação. Como é que a sociedade de consumo
E aí o marketing, em grande medida, alimenta isso, com o consumo da novidade, o consumo, né, isso aqui é novo, isso aqui, essa marca que você, ou esse produto que você tem já está obsoleto, vamos trazer uma inovação e tal. E aí, quando a gente olha essa cultura de consumo dentro de uma análise de padrão de Hofstede, na questão de orientação temporal, mais imediatista ou menos imediatista, a cidade de consumo está lá. Há o consumo. Só que há uma predileção, talvez, maior de um consumo, de um olhar mais coletivo do que efetivamente individual, e temos que perceber esse ritmo para que a gente possa identificar a oportunidade de mercado a partir daí. Sim, sim. Perfeito. Já estava aqui a pensar agora voltar para o nosso mundo, incubadora, startup e hoje, né, ou seja, nós aqui classificamos enquanto startups, empresas de base, empresas inovadoras de base tecnológicas e escalável, né? E quando vamos falar em escalável, muitas delas hoje vão chegar a outros mercados via o e-commerce. E como é que nós criamos essas hoje estratégias no mundo digital, no mundo da inteligência artificial, no mundo das notícias por todo lado e de qualquer forma, como é que nós conseguimos entrar em outros mercados, posicionando-nos mediante aquela cultura local, numa estratégia global e com ação local, como estava a dizer. O que tu colocas hoje como primeiros passos para essas startups que, ao desenvolverem o seu e-commerce ou ao desenvolverem suas ações digitais, porque rapidamente chegam em outros mercados, para elas terem atenção nas suas estratégias, no caso, né? Além disso tudo que nós estamos aqui a falar, mas de forma efetiva, ou seja, um empreendedor que está lá no Brasil ou que está aqui em Portugal, que quer vender para um outro país ou que quer vender para o próprio mercado chinês, onde é que ele pode ter por base no seu dia a dia, na sua estrutura pequenina ou muitas vezes única, a sua estratégia de marketing ou de marketing vendas para ser eficaz. Bom, tudo. Aí agora vem aquela resposta que as pessoas às vezes não gostam muito quando eu estou. Mas tudo depende do produto ou do serviço que vai ser comercializado. Do tipo de operação que vai ter que existir por trás do envio. Não. Eu posso falar de infoprodutos, que automaticamente se dá um download se tem o produto. Mas eu posso ter efetivamente que ter uma logística de distribuição desse produto. E aí eu tenho que entender esses caminhos, perceber como é que os custos dessa operação impactam o meu preço, por exemplo. Exato. Como competir com grandes portais de vendas, né? E eles já abrem, obviamente, um marketplace ali dentro, então talvez possa ser uma estratégia interessante estar dentro de um marketplace, de uma grande... De uma estrutura preparada para receber. Exatamente. Então, é muito um olhar estratégico de como eu posso oferecer o produto e o serviço que eu tenho, como é que ele chega no público que eu quero atingir. Isso é um primeiro caminho. Né? Porque essa característica vai fazer a diferença. Lá no início da internet, quando o pessoal começou a fazer site, todo mundo queria vender pela internet. E a primeira coisa que eu falava era, peraí, você estar na internet é fundamental, não tem como. Mas vender pela internet é uma decisão estratégica. Então, vamos falar do mercado do Brasil. Né? Uma coisa é um empreendedor estar no Rio de Janeiro e ter que entregar no Acre, ter que entregar muito longe da praça dele. Quem vai? Como é que você vai levar esse produto para lá? Como é que vai ser essa logística? Qual vai ser o seu centro de distribuição? Como é que isso impacta a sua operação? Você vai assumir os custos dessa operação toda? Ou você vai ter um parceiro local que você só envia para esse parceiro local e no seu site você informa, olha, o meu produto pode ser encontrado no Acre em tal parceiro. Sim. E aí você tem uma outra, né, dimensão disso. Então, e o que é o mesmo serve para quem quer trazer o produto para a Europa via Portugal, porque aí você tem uma porta de entrada, você tem uma Europa inteira. Exatamente, exatamente. Como é que você chega lá, como é que você disponibiliza, né? Porque isso tudo envolve toda uma operação logística que tem custo, obviamente. Sim. Então, primeiro é entender como é que é o seu produto, o seu serviço, como é que você pode chegar lá nesse mercado consumidor geograficamente maior e poder tomar uma decisão estratégica mais assertiva.
Perfeito. Eu acho que são os pequenos e grandes passos, né? Exatamente, que fazem toda a diferença. Porque se você não tiver um controle dessa operação logística, você não tem um preço competitivo, logo você não consegue disponibilizar bem E o seu aí produto. a própria questão cultural Sim, sim. vai influenciar Sim, completamente, né? exatamente. Pronto, agora falando um bocadinho sobre tendências, né? Sabemos agora que é uma tendência gigante o minimalismo, a sustentabilidade e todas as empresas estão meio que a optar assim por essa tendência. Vocês acham que essa tendência consegue romper as barreiras culturais ou mesmo assim, mesmo sendo uma tendência global, tem que se adaptar a uma cultura local específica? Vamos lá. Bom, hoje quando a gente olha os dados de tendências, principalmente pós-pandemia, e que é um desafio, que tem sido um desafio principalmente para as vendas na área digital, é que já desde 23 que nós observamos nos relatórios de tendência um maior desejo dos consumidores, de uma maneira geral, no mundo todo, de de ter momentos físicos e presentes, né? Ou seja, a compra digital funciona muito mais como uma conveniência, mas se ele puder priorizar a ida presencial às lojas ou momentos de interação, etc., existe uma tendência para isso. Então, hoje, o grande desafio das empresas é manter a mesma linguagem em todos os pontos de contato com o consumidor, seja digital ou presencial, porque o consumidor não vê mais diferença entre um canal e outro. Para ele é tudo uma empresa só, uma marca só, um produto só, então que está disponibilizada, né, dessa maneira em todos os pontos de contato. E e a busca, eu acho que o maior desafio das empresas hoje, nesse quesito das tendências, é construir vínculos mais fortes com os consumidores. Então, o conceito, por exemplo, das lojas conceito, onde o objetivo fundamental não é nem a venda, mas sim o contato do produto, do consumidor com o produto. Seja pela experimentação, seja alguém para dar um aconselhamento, seja o lançamento de produtos ali na própria loja, em que o consumidor está disposto a ter aquela experiência, como outra palavra que aparece muito nos últimos anos nos relatórios de tendência. E há uma preocupação pela questão sustentável. Ainda não temos dados muito, é, como eu vou dizer, de impacto de decisão do comportamento do consumidor, um peso muito grande no sentido assim de escolhas mais sustentáveis, mas há tendência. Eu acho que falta um pouco para o consumidor um determinado tipo de conhecimento que ele ainda não sabe bem como é que ele constrói essa confiança, né? Então, será que esse produto realmente que eu compro vem de uma prática de extração vegetal, do cosmético tal, da Amazônia, ele vem realmente? Como é que eu realmente confirmo isso, né? Então, eu posso ter ali uma certificação específica, que dá a chancela para essa compra, e aí a gente tem muito da prática do greenwashing, né? Que as empresas se dizem sustentáveis e etc. Daqui a pouco aparece algum tipo de denúncia da origem do algodão que vem de uma área de desmatamento, então como assim a sua roupa é sustentável? Ela não é lá tão sustentável assim. Então, eu acho que ainda falta um pouco para o consumidor ter esse acesso a uma informação realmente mais consistente para que ele possa tomar uma decisão mais sustentável nas suas compras, né? Eu acho que falta um pouco isso, eu acho que é uma tendência de crescimento, mas ainda está uma tendência de crescimento lenta, porque eu acho que falta ainda um pouco desse tipo de informação. Bom, eu acho que o próprio consumo, de modo geral, no mundo e em diferentes culturas, está a sofrer suas alterações. Nós temos como realmente uma palavra transversal, ou uma ação transversal, a sustentabilidade. E o momento que nós estamos disso, talvez é o que nós temos de refletir. Ou seja, a sustentabilidade enquanto estratégia de mercado ou enquanto parte de um processo, né? Então, enquanto estratégia é de mercado, é algo que vai ser colocado de forma fugaz até por algumas culturas em detrimento de outras,
e enquanto o processo é algo que vai estar cada vez mais enraizado. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais ser processo, mas nós ainda temos ainda enquanto estratégia de mercado. Então, essa transição, eu penso, e aí pronto, temos aqui a Patrícia, uma especialista para poder corrigir, eu penso que nós estamos nessa, então, transição de sair da bandeira de estratégia de mercado e, de fato, assumir enquanto processo numa cadeia de valor de cada organização. Ok. Oh, estou a ter uma aula incrível aqui com o Aula aqui especialista. Super, muitos conhecimentos novos, adorei. Mas assim, falando um bocadinho sobre a globalização, a cultura, eu como tinha citado antes, eu acompanho muito a cultura oriental e isso também desperta muito, pronto, com a televisão agora, a internet, as coisas estão um pouco mais amplas e desperta muito, muito, muito a diferença cultural entre uma e outra. Conseguimos, pronto, nos a basear em cultura oriental e nos inspirar naquilo e começar a gostar daquele tipo de cultura ou ocidental e começar a gostar daquilo, pronto, influencia também no nosso consumo. E vocês acham que, pronto, essa diferença cultural para o marketing digital, o marketing global, vai ter muita influência? Vamos ter que criar um marketing mais específico para um nicho, por exemplo? O pessoal agora vê muito K-pop, que é uma série coreana, pronto, é oriental, e as pessoas estão a acompanhar imenso, imenso, imenso. E muitas pessoas estão a gostar tanto que começam a fingir estar dentro dessa cultura. Acham que se isso aumentar, se essa tendência aumentar e tiver cada vez mais pessoas assim por dentro dessa cultura, o marketing global vai ter que se alterar para um nicho específico ou sempre vai ter, por exemplo, o McDonald's que continua a ser o McDonald's e pronto, é com a mesma imagem? Bom, vamos lá. Acho que sim, eu acho que grandes marcas que já estão posicionadas globalmente vão agir localmente, eu acho que é uma decorrência natural, até do próprio entendimento local quando elas estão lá inseridas. O que o digital trouxe de muito interessante, né, as redes sociais, enfim, foi uma aproximação de culturas, então mesmo geograficamente longe, eu consigo ter acesso, interagir e perceber uma questão cultural muito diferente da minha e interagir, etc. E isso sim vai trazer aí uma tendência de cada vez mais termos nichos de mercado muito específicos e que podem fazer parte ou não da estratégia de grandes marcas, se isso efetivamente fizer sentido para a estratégia delas e se o produto estiver inserido dentro daquela percepção, né? Então, esse fenômeno coreano, né, é muito interessante, mas a gente já teve na década de 90, a gente já teve uma orientalização do Ocidente, né, com muito da questão de meditação, a nova era, a própria disseminação da gastronomia, né, também oriental, a própria história vamos dizer assim, da internacionalização do sushi é muito interessante. A primeira loja de sushi no Ocidente foi em 1923, nos Estados Unidos. Na Europa foi ali nos anos 70, em Londres, e ela só explodiu o consumo a partir da década de 90 nos mercados ocidentais. Então, é óbvio que a gente não está falando de um caminho que tinha o digital por trás, então você não tinha uma escalabilidade enorme, mas ela foi construindo ali e foi se adaptando, inclusive, né, nas opções de gastronomia disso. Então, a gente já tem esse movimento, já teve esses movimentos, né? O mundo é globalizado desde que o mundo é mundo, porque a gente tem as pessoas, os povos viajando e levando produtos de um lado para o outro. Então, essa busca de o meu produto é muito autêntico, é só meu, é muito relativo, porque os povos sempre se misturaram, sempre caminharam, sempre levaram coisas para um lado para o outro. O que a gente tem é, a partir da década de 90, uma facilidade maior da transmissão disso, né, com uma velocidade também maior em função da tecnologia, em função da comunicação, em função da própria logística, né, que permitiu essa aproximação por outros canais. Então, não é um primeiro movimento, já aconteceu antes, e sim, eu vejo que cada vez mais teremos grupos muito específicos
que a gente chama na linguagem acadêmica de subculturas, né? Subculturas no sentido de que aquele produto, aquela tendência, ela circula só dentro daquele grupo e pode ser um mercado bastante lucrativo, desde que é muito bem trabalhado e que faça sentido para a estratégia da empresa. Sim, sim. Agora, Igor, para assim. Não, Sendo assim, o que eu dono de posso uma incubadora. acrescentar? O que eu posso acrescentar depois disso tudo? De fato. Mas eu acho que, de facto, o que está a ser aqui agora colocado e as próprias redes sociais e tudo, que são questões que nós hoje também já está a passar por uma outra fase, né? Uma fase de uma análise muito mais crítica da coisa, mas eu acho que nós nos últimos tempos temos cada vez mais aproximado-nos culturalmente, ou seja, aquela coisa de uma cultura distante, talvez isso fosse uma conversa de 20, 25 anos atrás, mas nos últimos 10 ou 15 anos nós já percebemos cada vez mais uma unificação, que vai de encontro a esse exemplo, por exemplo, de uma série. Nos anos 90 eram os desenhos animados, né, do Japão, que fez parte da infância, que fez parte de muita gente. Então, essas culturas estão cada vez mais próximas, mas não quer dizer que elas estejam em harmonia em termos de consumo, em termos de valores, mas as informações chegam hoje muito mais rápido a todo lado e, de facto, hoje fazer uma estratégia de internacionalização e de aproximação cultural é muito diferente do que há 20, 25 anos atrás. Sim, sim, sim. Vocês têm alguma recomendação para empresas que querem internacionalizar? Um passo de cada vez. Estudar muito, pesquisar, validar conceitos, antes de dar os primeiros passos de facto concretos e conhecer cada vez mais o mercado, aonde Sim. eu quero ir, com quem eu vou me relacionar e de que forma que eu vou monetizar isso ou de que forma que eu vou montar a minha operação. Sim, sim. Patrícia, Bom, como especialista. Eu acho que não existe cultura melhor ou pior do que a outra. Existem diferenças culturais, ponto. O segundo passo é deixar o julgamento em casa. A gente tem aquela tendência de fazer o julgamento, faz diferente, eu não faço assim, isso está errado. Não, é uma forma diferente de fazer aquilo. É entender por que você faz diferente do que eu faço. É perguntar, é ser curioso, tentar entender o significado daquilo para aquele indivíduo, para aquela cultura, porque aí eu consigo treinar o meu olhar estratégico como empresa para a oportunidade, né? O olhar tem que ser para a oportunidade. Então, buscar oportunidades na diferença. É fácil? Não, porque como a gente muitas vezes não conhece os códigos culturais, entender isso, entender como é que é a visão de mundo de uma outra pessoa é muito complicado. Não é uma coisa muito fácil, mas é um exercício que tem que ser feito. Não você cai num julgamento ou até numa estratégia muito etnocêntrica. Não, o que eu faço é melhor e pelo fato de fazer melhor ele vai comprar. Não, ele não vai. Se não fizer sentido para ele, ele não vai. Então, é importante entender essa diferença cultural pelo olhar da diversidade, efetivamente, da alteridade que a gente reconhecer que tem a diferença do outro e olhar pelo lado da oportunidade de negócio dentro disso. Então, jovens empreendedores e pessoas com ideias inovadoras, o que é que vocês acharam desse debate? Conseguiram acatar todo o conhecimento desses dois gênios? Porque eu consegui acatar muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Muito obrigada a vocês os dois por terem Daniel. falado um bocadinho mais sobre cultura. Era uma coisa que eu gostaria de ouvir, era uma coisa que eu tinha curiosidade. E até que eu pesquisava sobre, mas agora ouvir dois especialistas a falarem sobre isso aqui à minha frente foi ainda mais incrível. Então, pequenos empreendedores, pequenas cabeças inovadoras, não se esqueçam que conhecer a cultura do vosso público-alvo é a chave do sucesso. Então, procurem sempre conhecer tudo. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Igor, por estarem aqui e por essa conversa maravilhosa. Tem algo a dizer ao nosso público? Não, agradecer mais uma vez de estar aqui conosco e vamos também trazer cada vez mais debate nesse lado, em termos de empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios, mas também de inclusão, integração
e vamos em bloco e vamos juntos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.